from the edges. We can challenge all our borders. There is always a new leader. There is always a new order. Our pathway is proceeding and the way is always changing. We are free from what prevents us to realize our destination. Oh, 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 free from all old stories I've been told. I walk through the valley of my own Boa tarde, galera. Vamos chegando. from all old Vamos chegando. Todos me ouvindo bem? told. I walk through the valley of my Essa é top, né, Leozão? shadow. Ouvindo bem? Como vocês estão? Como vocês passaram a terça para a quarta? Hoje é quarta, né? Awareness is my virtue and I'm grateful for the search Manda aí no to chat, dive vamos deep chegando. within my own mind and to trust the intuition of the lives I've lived before. This are essential form of gnosis. It's a simple form of freedom. It's as smooth as inhalation. Oh, they exhale it releasing all the tension I've been feeling. Surface and Bom demais. my spirit, I thank you now for you. I am present. This moment in my life's work is the honor. Thank you, the honor. Maravilhosamente bem. Oh, Aí sim, Hugo. E o resto, vocês também. Tá todo mundo maravilhosamente bem? Só na expansão? Hoje eu já tô aqui. Cadê Mariana, minha professora? Olhando direto na câmera. Olhando direto na câmera para olhar no olho de vocês. Bem e melhorando. Bem melhorando. Show. Inclusive você, Paulinho, aplica lá no ciclo do artista ilimitado. Chegou o seu momento de expandir mais. Galera que já está um pouco mais avançada aí, está preparado para participar do ciclo do artista ilimitado. Para que o ciclo do artista ilimitado, Samuel? Se você quer expandir e acelerar ainda mais. Para quem não sabe, para quem não sabe, pessoal, que entrou recentemente na agência, eu comecei a trabalhar com empreendedorismo em 2013, sendo empresário e músico de uma dupla sertaneja. Então eu que vendia o show e montava o show. Eu montava o produto e vendia o produto. E ali eu fui desenvolvendo a minha capacidade de expansão. E essa capacidade minha de expansão, ela só foi evoluindo ano após ano. Então, primeiro com essa dupla sertaneja, depois com outra artista que eu fui expandir na internet, que era a Isa, e a gente teve uma expansão mais agressiva. Depois eu tive uma expansão mais agressiva na comunidade dos cantores. Quem lembra da comunidade dos cantores? Acho que o Paulinho era da comunidade dos cantores. E aí eu já estava na casa de negócios milionários. E depois a agência. E aí o que que aconteceu? Eu desenvolvi uma consciência, que é o que eu estou passando para vocês aqui, muito expansora. E o que é que isso significa? Significa que quem tem mais da minha consciência expande a vida e a carreira muito mais.
como por exemplo o Marcos. O Marcos, ele teve essa proximidade com a minha consciência, com a minha atenção. Ele saiu da casa dos pais para R$ 1 milhão em um ano e pouco, né? Saindo ali das lives no TikTok, virando agência, virando sócio, e de lá para cá, de 2022 para cá, mais de R$ 9 milhões. Esse é o poder do ser. Vocês sabiam disso? Vocês conseguem compreender o poder do ser melhor? Estar próximo de pessoas que nos expande nossas percepções, nossas convicções. E aí, o ciclo do artista ilimitado é para quem quer mais a minha atenção em tudo que você está fazendo como artista e como também para alguns aqui que são creator manager. Fechou? Mandei o link para vocês lá no grupo. E aí, Paulinho, eu vejo que é alguém que está no momento e outra pessoa que sentir também. Se inclusive o livro O Segredo das Mentes Milionárias, se você quer ser rico, ande com pessoas ricas. Justamente, Madá, porque expande as suas percepções. E aí, por exemplo, se você anda com pessoa rica, riqueza fica normal. Se riqueza fica normal, faz parte do seu ser. Se faz parte do seu ser, faz parte da sua realidade. E aí, uma estratégia bem bacana na vida é você andar com pessoas ricas financeiramente e espiritualmente. Aí você tá feita, tá feita. Se andar com a pessoa rica financeiramente e espiritualmente, aí você tá feita. Maravilha? Ah, Leozão tá colado, tá expandindo. A galera tá chegando aqui ainda. Hoje, hoje, pessoal, nós vamos fazer uma aula também de integração daquela aula que nós falamos sobre dinheiro. Quem sente, quando eu falo aqui de dinheiro, quem sente que tem algum conflito interno em relação a dinheiro, manda aí no chat. Quem sente que tem um conflito interno em relação a dinheiro, manda aí. Que às vezes recebe um dinheiro, recebe muito dinheiro lá na live e fica culpado, sente culpado que ganhou muito dinheiro lá na live. E aí sai fugindo do dinheiro igual. Hoje nós vamos destrinchar isso. Nós vamos destrinchar isso para a gente libertar esse bloqueio e fazer com que ele se torne o seu melhor amigo. O melhor amigo. E que vocês entendam de fato o que que é o dinheiro. Viu, é, viu, Dri? Micaela, Bruna, para que vocês entendam de fato o que é o dinheiro. Então vamos lá. Ó, se dentro de você existe algum conflito em relação a dinheiro, anotem isso aí. Se dentro de você existe algum conflito em relação a dinheiro, você, no seu ser, tem um conflito em relação a dinheiro. Você tende a se auto-sabotar de ganhar mais dinheiro. Isso é automaticamente, porque para pensar aqui comigo. Se eu não gosto de algo ou tenho um conflito de algo, eu vou fazer algo para evitar aquele algo. Vocês concordam comigo? Cara, se você não tem uma pessoa que você não gosta, o que que você vai fazer? Se ela tá lá, eu não vou. Ó, fulano, tem uma amiga aí que você não gostava.
na escola. E aí, às vezes, tinha um aniversário de uma amiga sua que você gostava, e ela falava, você ligava pra sua amiga e falava assim, amiga, fulana de tal vai, porque se ela não for, eu não vou. Quem já aconteceu isso aí? Brigou com, ou não, um amigo ou um amigo. Se fulana de tal tiver lá, eu não vou. E aí a gente faz, quando a gente tem algum bloqueio financeiro, a gente faz a mesma coisa. Ó, se eu lá eu for ganhar 500 mil reais, 1 milhão de reais, eu não vou. Porque eu tenho um conflito com ele, então eu não vou lá pegar. Ó, Adriele, sempre que eu começava a ganhar mais nas lives, eu ficava 2 semanas sem fazer lives. E aí, Dri, eu vou contar uma coisa aqui muito, muito, muito profunda para vocês. Que é como a humanidade está estruturada hoje, como o mundo está estruturado hoje. E a gente está fazendo um trabalho aqui para transformar o mundo. O mundo, tenham consciência disso. Tenham consciência disso, podem até escrever. O mundo, ele está estruturado para tirar o seu poder. A escola, a religião, a cultura, ela está estruturada para deixar você fraca, fraco, submisso ao sistema, submissa ao sistema. Então, é muito importante. Se você não entender isso que eu estou falando, você pode ficar preso dentro da fraqueza. O que é o artista ilimitado? É um projeto para retomar o seu poder. Inclusive, eles colocam. Olha que piada, olha a piada, olha a piada, gente. Eles colocam algumas frases na igreja, como o dinheiro, o rico não entra no céu, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, eles enfiam algumas crenças para que, se você tiver dinheiro, você tem poder de escolha. Ao você não ter dinheiro, você perde o poder de escolha e você é escolhido para trabalhar em algo que você não quer. Vocês estão conseguindo entender a jogada? Estão conseguindo entender o processo? Eu estou indo lá onde foi construído o seu conflito com dinheiro. Então, o sistema egóico, ele arquiteta uma estrutura por puro interesse pessoal. Hoje existe uma escravidão mental na humanidade. E aí, hoje a gente está aqui fazendo um trabalho de libertação. Então, a religião, muitas religiões, elas injetam a ausência de poder tanto no sentido financeiro quanto no sentido espiritual. E aí você fica minada, você fica minado. Porque a verdadeira religião é uma religião, um caminho espiritual que faz sentido, quero que vocês tenham consciência disso, é um caminho que expande o seu poder pessoal. Se ele drena o seu poder pessoal e você se sente engessada e presa e preso, você está, na verdade, se afastando do que é um caminho espiritual. Se você, se você não fica mais em paz, mais amoroso, com mais propósito, servindo mais, quer dizer que a sua escola espiritual, que pode ser igreja, religião, ela não está
ela não está te ensinando da maneira que tem que ser ensinado. E isso também cria bloqueios, porque se você perde o seu poder, você também perde o poder de fazer dinheiro. Mas voltando aqui, que eu falei, eu citei aqui religião porque eu falei aqui de religião porque dentro da religião cria-se, em algumas religiões, cria-se bloqueios financeiros nas pessoas. O dinheiro, pessoal, prestem muita atenção nisso. O dinheiro, anotem, escrevam aí. O dinheiro ele é neutro. Dinheiro ele é neutro. Dinheiro é neutro, ele é papel. Dinheiro é uma moeda de troca para algo, por algo de valor. Dinheiro é uma ferramenta de troca para algo de valor. Quanto mais dinheiro você ganha, mais poder de comprar valor você tem. Olha, se você é uma pessoa, e eu tenho certeza que todos aqui são, uma pessoa boa, se você é uma pessoa boa de coração, que eu acredito muito que todos vocês são, a melhor coisa que você pode fazer para a humanidade é ganhar muito dinheiro. Para a humanidade e para a sua família. Porque você ganha o poder de gerar um valor para a humanidade, fazer uma doação para uma instituição de caridade que você acredita. Você tem o poder de levar a sua família para experiências magníficas no mundo. Você tem poder de aumentar o seu valor, o seu dar, que isso é riqueza. Você sabia que riqueza não é dinheiro? Agora eu buguei, Samuel. Riqueza não é dinheiro? Não. Riqueza é o valor único que você tem para trocar pelo dinheiro. Inclusive, o dinheiro, ele aumenta a sua riqueza. Uma pessoa que tem uma mensagem, uma voz, uma música que pode impactar milhões de pessoas em todo o mundo, ao ela ter o dinheiro, ela, ela tem o poder de expandir esse valor dela, de compartilhar o valor dela para a humanidade e receber mais dinheiro. Lembra do ciclo da abundância que eu falei? E receber mais dinheiro para amplificar mais ainda o valor dela, o propósito dela. Tanto que vai chegar um momento que vocês vão ganhar tanto dinheiro que já vai suprir ali, cuidar da sua família, ajudar sua família, fazer coisas boas pelas pessoas, que vocês sabem o que vai acontecer? Vai restar o propósito, que é aquela diferença que você faz na vida das pessoas ao se expressar de forma natural, sendo quem você é. E aí você sabe o que você vai fazer? Você vai investir em conhecimento, você vai investir em ajuda para expandir o seu propósito. Peraí, deixa eu ligar a luz aqui. Aí, liguei. E aí, a gente tem medo é do poder de fazer que o dinheiro nos proporciona. Ah, ó, vamos lá. Essa cama que tá atrás de você, Mari, você dorme nela?
Não é assim que você dorme? Deixa eu tocar a luz aqui. Essa cadeira que você está sentada aí, Léo, incrível, né? Para fazer a missão. Esse cenário que o Paulinho montou aí para servir melhor a sua audiência, com seu talento, esse microfone que ele comprou, a comida que você comprou, tudo o que você está pegando aí agora, ele veio de um dinheiro. Foi o dinheiro que você comprou com o seu dinheiro ou o dinheiro dos outros. Então, o dinheiro no mundo de hoje, ele é a própria vida e a possibilidade de expandir as possibilidades da sua vida. E fugir do dinheiro é fugir do poder de expandir o seu propósito e fazer coisas melhores para a sua vida. Vocês estão conseguindo? O Ramon e Rafael falou, o rei pode ter tudo, mas nada o tem. E dinheiro, ele ele não é por necessidade. Dinheiro, ele é pelo propósito. Pelo propósito, que a gente tem vários propósitos, né? Então, tem propósitos intrínsecos. O que são propósitos intrínsecos? Que acabam, que fazem parte do nosso interior. Por exemplo, se você tem um filho, é um propósito intrínseco cuidar da melhor maneira possível desse filho. Proporcionar para ele as melhores condições possíveis para que ele possa se desenvolver como ser humano. Isso é um propósito. Outro propósito, que é o propósito seu humanitário, que é expandir a diferença que você faz na vida das pessoas, sendo quem você é, com o seu talento único. E aí você pega e você consegue expandir o seu propósito. Vocês estão conseguindo pegar a linha de raciocínio? Essa aula aqui é uma aula de integração daquela aula que nós começamos a fazer as pazes com o dinheiro. E eu quero fazer, deixa eu ver aqui o que que vocês estão falando, e eu quero fazer uma pergunta. Qual a frase que você mais escutou na sua vida sobre dinheiro? Manda no chat aí. Dinheiro é sinônimo de. Nós estamos aqui para trabalhar no ilimitado, né? E dinheiro, ele te proporciona ser ilimitado. E olha que contradição, que piada, hein, galera? Desse sistema egóico. Eles não querem que você seja amigo do dinheiro para que você venda a sua vida em troca de dinheiro, que é uma mixaria para apenas sobreviver. Porque você vai precisar, né? Você vai necessitar de uma cama para dormir, você vai precisar de alimento, de água. E aí, assim, ó, não goste com o dinheiro, briga com o dinheiro, fica com raiva do dinheiro para eu te colocar dentro de um lugar e te pagando um pouquinho de dinheiro para você ficar a maior parte da sua vida lá. Vocês estão conseguindo entender a piada? Quem conseguiu entender essa piada? E aí, as pessoas que estão presas, elas estão presas, imagina, 70% da população brasileira ganhando um salário mínimo. Vocês sabiam disso? 70% da população brasileira ganhando um salário mínimo. Elas estão aprisionadas.
Dinheiro não é por necessidade, sim por propósito. Magnífico, João. Cara, eu lembro de várias histórias de vocês que começaram a ganhar dinheiro no TikTok, que puderam ajudar o seu pai, ajudar a sua família, comprar um microfone, comprar um instrumento melhor para que você se possa se expressar com mais qualidade na sua live, melhorar seu cenário, comprar uma câmera melhor, gravar uma música, investir na divulgação dessa música, acelerar seu crescimento em mentorias e cursos, participar do ciclo do artista ilimitado, expandir quem você é. Dinheiro não traz felicidade, olha aí, ó. Rico é ganancioso. Dinheiro é sujo, lave as mãos quando pegar nele. Não temos dinheiro para isso. Quem ganha dinheiro é porque está fazendo a coisa errada. Dinheiro não dá em árvore. Quem tem muito dinheiro é pilantra. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é sinônimo de riqueza. Dinheiro não é tudo. Quem tem muito dinheiro está fazendo alguma coisa errada. Dinheiro não compra felicidade. Galera, tudo isso foram limitações colocadas por instituições em uma cultura de aprisionamento. E aí colocou tão forte que as pessoas esqueceram. E aí o que que acontece? Aí existe um conflito dentro das pessoas, dentro da gente, que é o seguinte: o limitado, ele xinga o ilimitado. Vocês sabiam disso? O limitado, ele arruma treta com o ilimitado. Você sabe por quê? Porque o ilimitado está revelando para o limitado que ele pode ser ilimitado. Vocês conseguiram compreender? Por que que o ilimitado irrita bastante o limitado? Porque o ilimitado, ele está provando, sendo exemplo para o limitado, que ele pode ser ilimitado. E ele está frustrado é com quem? É com o ilimitado? Não, ele está frustrado é com ele mesmo. E, inclusive, escrevam isso aí, escreva essa brincadeira aí, porque dentro de você tem o limitado e o ilimitado. E eles entram em conflito constantemente, até que você se liberte completamente do limitado, da limitada. Diz que dinheiro não é fácil, que tem que correr atrás, que não. Aí, dinheiro, eu quero que vocês compreendam também, ele compreendam isso aqui. Quanto maior o valor que você constrói em si mesma, em si mesmo, como pessoa e como artista, menos você precisa se esforçar para ganhar dinheiro. Quanto mais valor você constrói em si mesmo, como pessoa e como artista, você vai construindo valor, menos vocês precisam trabalhar, se esforçar para ganhar muito dinheiro. Porque, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Toda a estrutura da agência, toda a estrutura da agência, ela foi construída com
Eu trabalhando no máximo 8 horas por semana. Toda a estrutura da agência, uma estrutura que gerou mais de 34 milhões de reais para os cantores participantes da agência, mais de 9 milhões de reais em faturamento. Eu necessitei de 8 horas de trabalho por semana para construir tudo isso. Por quê? Porque eu desenvolvi riqueza interna, o meu ser. Então a minha atenção, aquele tempo foi necessário para eu construir tudo. E hoje qualquer negócio que eu coloque a minha atenção, ó, para vocês terem ideia, eu dei uma mentoria para dois empresários. Uma reunião de 1 hora por mês. Uma reunião. A gente acabou passando de 1 hora, né? Chegamos a bater naquela reunião ali 2 horas. Mas era para ser uma, eu acabei fazendo 2 horas com eles. Eles saíram de 10 mil para 40 mil reais de faturamento. Fecharam um ano com mais de 400 mil reais. Com uma reunião de 2 horas. Porque a minha consciência penetrou lá dentro tanto das estruturas internas dele, as travas deles, eu consegui mudar as perspectivas e dentro do negócio dele eu vi vários pontos que estavam em desarmonia com o crescimento. Eu falei, cara, é isso, 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 isso. Esse papo. Aí chegaram, Samuel, não sei o que aconteceu. Eu já saí de 10, já saí de 10 para 40 mil reais de faturamento por mês. Eu precisei ralar e aí eles me pagaram 20 mil reais para ensinar para eles. Eu precisei ralar para ganhar esses 20 mil reais? Quanto tempo, gente? 21 mil reais que eu cobrei. Eu precisei ralar quanto tempo para ganhar 21 mil reais? Eles me pagaram 21 mil e eles ganharam 400 mil. Será que valeu a pena? Eles me pagaram 21 e ganharam 400 mil. Inclusive, eles estavam me mandando uma mensagem hoje falando assim, cara, muito obrigado por tudo que você passou pra gente. Hoje eu estou aqui na minha casa com tempo livre com o meu filho que nasceu. E hoje eu ganho mais dinheiro com menos esforço. E me proporcionou estar aqui na casa com meu filho. E eu senti de te mandar essa mensagem hoje. Acabou de me mandar mensagem. Vocês estão entendendo? E vocês, como artistas, à medida que à medida que você vai aumentando o valor seu, a sua riqueza é o que você tem para trocar. Cara, eu vou fazer dinheiro porque eu vou colocar uma câmera incrível. Comprar um equipamento incrível, comprar um computador incrível, vou lançar uma música incrível, vou divulgar uma música incrível, vou colocar pessoas alinhadas com o meu propósito para expandir minha carreira para o mundo todo, impactar o mundo todo a partir de quem eu sou. É a velha conversa, quero te ver crescer, mas nunca mais que eu. Eu sou ilimitada. Meu ilimitado tá descendo a lenha no limitado para ele ir embora. É isso aí, Wilde. Exatamente. Não quero escrever sobre o que eu ouvi no passado sobre dinheiro, porque foram coisas terríveis. Só quero escrever coisas boas. Escreva só coisas boas. Gente, como que o templo das igrejas foram construídos? São catedrais? Como que esses templos foram construídos? Hein? Você sabe? Com dinheiro. Com muito, muito, muito. Como que o Vaticano foi construído? Quem conhece o Vaticano? Muito! Eles ganham muito dinheiro, muito, muito dinheiro. E se algum fala para você não ganhar dinheiro,
É porque é pra você dar pra eles. Porque eles vão te salvar, né? Ainda tira sua autorresponsabilidade de fazer seu serviço próprio. Então, ficar esperto. Vocês estão aqui para acordar para a realidade, para acordar para a vida. Esse tempo que você gastou foi o tempo que você usou para se construir. Exatamente. E da mesma maneira, eu invisto muito em mim mesmo. Esse ano, R$ 350 mil em capacitação para eu ser melhor. R$ 350 mil. Ano passado, R$ 150 mil. Ano retrasado, R$ 100 mil. Você investiu isso em quê, Samuel? Em transformar o meu valor, a minha riqueza. Hoje, por eu, por eu ter investido muito forte em mim, a minha capacidade de transformação, ela é muito grande. Em qualquer lugar, em qualquer âmbito. Seja no negócio, seja na carreira de um artista, seja na vida de uma pessoa. E aí o que que aconteceu? Eu tenho uma riqueza, eu tenho uma riqueza hoje que eu posso trocar por dinheiro infinito. Se vocês assistiram essas aulas que a gente entregou até aqui, quem concorda que eu tenho uma riqueza para trocar por dinheiro infinito? Isso que eu não passei nem a ponta da unha para vocês. Não passei nem a gretinha da unha aqui. Ó, por exemplo, ontem tinha uma oportunidade disponível. Olha a oportunidade. Se você construísse, investisse numa riqueza pessoal muito grande, tivesse milhares de seguidores, a oportunidade é sua, era sua. Ontem uma agência de publicidade me falou assim, de influencer, Samuel, preciso de uns 10 artistas de mais de 1 milhão de seguidores para ser contratado pela minha agência. Essa agência ela gerou para mim uns R$ 400 mil, mais ou menos. Essa agência ela fechou para mim, eu trabalhava com ela, ela fechou para mim trabalho com TikTok, com Kawaii, com YouTube, com Instagram. Na época que eu era empresário da Isa, a gente recebia R$ 3 mil por mês para postar um Reels por semana. Porque a gente tinha muita audiência, muita visualização, muito valor. A gente recebia R$ 3 mil para postar um vídeo no YouTube de uma música em lançamento de um artista. Era um videozinho de 1 minuto e meio, voz e violão, R$ 3 mil. E aí ontem eu fui procurar artistas que a empresa de publicidade, que eles teriam interesse em ter no casting dele, porque não sei se vocês sabem como funciona. O Fábio, chama Fábio, da Viral Nation. Não sei se vocês sabem como funciona, mas as empresas de. As empresas Uber, iFood, eles terceirizam a contratação de influenciadores para uma agência de publicidade. Você tentar, por exemplo, fechar publicidade direto é muito difícil. Você não pega empresa grande, você só pega empresa pequena. Quando eu comecei a vender publicidade, porque eu queria ganhar dinheiro na internet, quando eu era empresário, e eu queria ganhar mais dinheiro na internet e fazer só shows que eram o público queria assistir, que tinha a ver com o meu artista, com a minha artista. O que que eu fiz? A gente construiu uma relevância muito grande na internet, a gente criou um valor muito grande na internet
E aí eu oferecia, olha, eu tenho tantas visualizações, eu gero tanto de audiência, tantas visualizações, a sua empresa tem o público que compra, eu posso divulgar o seu produto, você me paga por isso, como se eu fosse um vendedor de determinada empresa. E a maioria das empresas, elas não me respondiam. Eu conseguia fechar muita empresa, mas empresa pequena. E aí eu falei, cara, será que está acontecendo? Até que uma das empresas grandes me respondeu, falou assim, Samuel, as empresas grandes, elas terceirizam a contratação de influencer. Se você quer pegar campanhas grandes, que paga 20, 30, 40, 50 mil reais, 100 mil reais, você tem que fechar com uma agência de publicidade e entrar dentro do casting dessa agência de publicidade. Aí eu, não, cara, não sabia. E aí eu perguntei se eles tinham algumas para me indicar, eles me indicaram. Eu fechei com uma empresa chamava, uma agência chamava Viral Nation. E aí o que, que eles passaram a fazer? Além de responder todos os e-mails e negociar da melhor maneira possível as propostas de publicidade que eu recebia, eles também recebiam de várias empresas um budget, que era um valor. Olha, eu tenho. As empresas fazem assim, um iFood. Eu tenho 100 mil reais para investir em campanha tal, eu preciso de tantos influenciadores com perfil tal. Aí o cara vai lá no casting desse e fala, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui tem um perfil. E vai lá e manda, ó, a proposta é essa. E a gente pagava para a agência, se eu não me engano, 20% do valor fechado. E aí eu comecei a ganhar dinheiro de uma maneira muito leve. Muito, muito leve, com pouco esforço. Construindo valor. E aí, gente, ó, eu quero expandir a visão de vocês aqui agora, aproveitar essa oportunidade que eu contei essa história. Você quer expanda quem você é nas redes sociais de uma maneira agressiva, principalmente no mundo de hoje. Expanda quem você é como artista de maneira agressiva na internet. Você vai aumentar o valor percebido sobre você. Quando você aumenta o valor percebido sobre você, sabe o que que acontece? Menor tempo de live, mais dinheiro. Samuel, como é que eu ganho mais dinheiro fazendo menos live? Aumentando o seu IVP. Chama IVP, Índice de Valor Pessoal. Literalmente aumentando a percepção de valor sobre a sua marca. E qual que é o caminho para fazer isso? Produção de conteúdo, produção de conteúdo, produção de conteúdo, live, produção de conteúdo, participar de podcast, participar de não sei aonde, e só falando quem você é e quem você acredita. Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito, 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 muito poderoso. Galera, você sabe qual que é o trabalho do... Isso é tão poderoso, que os empresários, eles descobriram... Sabe o que que os empresários, eles descobriram? Vocês não fazem ideia dos poderes que vocês têm, caramba. Isso aqui vale muito, essa informação vale muito dinheiro. Os empresários descobriram que influenciador é muito maior do que eles. Influenciador é maior do que o empresário. Sabe por quê? O empresário ele tá lá na empresa trabalhando horas e horas todos os dias para fazer o dinheiro dele. O influenciador ele faz assim, ó, e ele triplica o faturamento da empresa e pega metade do faturamento, 30%. Quem viu aí que Toguro, quem viu uma reportagem que o Toguro, que é um influenciador fitness, ele fechou com um empresário
O empresário pagou ele inicialmente 10 milhões para ele fazer parte do negócio, para ele fazer os vídeos. 10 milhões. Deu para ele um carro de 10 milhões para ele fazer parte do negócio. Cristiano Ronaldo, ele é maior que várias empresas. Messi é maior que várias empresas. Madonna é maior que várias empresas. A sua música, a sua expressão autêntica, vocês não fazem ideia, vocês não conseguem ainda ver aonde elas podem te levar. Samuel, vamos lá. Lembra de ontem? E eu vou falar aqui agora. Qual a decisão você vai tomar? Cadê seu caderno de decisão? A partir disso que você ouviu aqui agora. Manda no chat e escreve no papel. Qual decisão você vai tomar? Você vai lá na reunião, no evento presencial da agência, você trabalha o branding seu, tira foto, canta no palco, e tipo assim, você está aumentando o seu índice de valor pessoal, aumentando a percepção de valor do mundo em relação a você. E você não vai. Você sabe o que você tem que planejar toda semana? Como aumenta o meu índice de valor pessoal? Como eu aumento a percepção de valor das pessoas em relação ao meu trabalho? Estrategicamente, intencionalmente, fazendo conteúdo, mostrando quem você é, fazendo live, participando de eventos e mostrando você participando desse evento. Por quê? Pelo quê? Pelo propósito, gente. Pelo servir. Pelo propósito, pelo servir. Por fazer uma grande diferença no mundo e para ter o poder. Vocês são pessoas de coração muito bom para ter o poder de gerar experiências incríveis para sua família, de ajudar as causas que vocês acreditam. Você não ganha dinheiro, você se tornou dinheiro. Você está falando isso para mim, Ramon e Rafael? Não pode ter medo do dinheiro. Até porque, até porque, vou ser sincero aqui com vocês. A gente precisa de muito pouco para ser feliz. E dinheiro não tem nada a ver com felicidade. Felicidade é ser grato por tudo que você já tem. Acabou. Tá feliz aqui agora. Inclusive, se você não é feliz, você tem dificuldade de fazer dinheiro porque a frequência da tristeza é o freio de mão puxado. Por isso que eu falo, a felicidade ela é magnética para atração de dinheiro, muito magnética. Samuel, então uma chave para eu ganhar mais dinheiro é ser feliz? Aham, aham. Gratidão, você emana a vibração, trazei mais graças. Reclamação é ingratidão. Eu não gosto do que está acontecendo e aí você baixa a vibração, o universo é vibracional, você fica bloqueado da abundância. Na verdade, não fica bloqueado da abundância, né? Porque a abundância, ela é natural, ela é tudo, ela é. Só que você está usando a abundância invertida. Ao invés de eu olhar para cima, eu vou para a abundância para baixo. Vocês conseguem entender? Existe a lei da polaridade. Existe uma lei do universo, chama lei da polaridade. E lei do contraste. Para que uma coisa seja perceptível para a gente, precisa ter o contrário, existir o contrário dela. Então, exemplo, para você perceber o frio,
é necessária a existência do calor. E dando um exemplo, para você, a riqueza, a pobreza. Você sabe o que que é riqueza? Eu falei aqui para vocês, é ter algo de valor para trocar, para servir, para compartilhar. Eu ter algo de valor para compartilhar, eu investir em mim para ter algo de valor para compartilhar. Na verdade, a gente já nasceu com muito valor para compartilhar. Se você, aqui nós estamos retirando camadas para você perceber e já começar a perceber isso na internet, o valor que você tem. E aí você começa a compartilhar esse seu valor e você vai ganhando mais dinheiro. Porque o dinheiro ele é neutro, ele é uma moeda de troca. Então, a Media for Equity, olha os caras avançados aqui, velho. Rafa Beach. Quando eu vi a mensagem de Samuel ontem no grupo, eu pensei, ixi, não vou ter dinheiro para pagar, ainda tem a mentalidade de escassez. Exatamente. Quando eu mandei lá no grupo, falei, pessoal, tem um projeto aqui, o Ciclo do Artista Ilimitado. E aí, eu vi ali a reação de vocês, né? E é engraçado que o olhar automático foi para baixo. Quem percebeu isso? Olhou para baixo. Você olhou pelo que você tinha a perder e deixou de olhar para o que você tinha a ganhar. E aí, e aí vou falar uma coisa muito forte para vocês. Lembra que nas aulas anteriores a atenção expande? Se você olha para cima, você vai para cima, se você olha para baixo, você vai para baixo. Para participar do ciclo do Artista Ilimitado, existe uma aplicação e são só 12 artistas. E se quando eu vou ler as informações, se eu ver dúvida e se eu vejo olhar para baixo, não participa, porque eu percebi que a pessoa não está preparada, porque ela ainda não entendeu, ela ainda está olhando para baixo. Quando eu vou negociar, ó, gente, eu fui pagar 350 mil reais para eu ser mentorado por um cara e ele me testou para ver se eu ia ter alguma dúvida para ele me escolher pagar 350 mil reais para ele. E se eu tivesse alguma dúvida, ele, ó, cortava. Porque dúvida é freio de mão puxado. Dúvida é peso. A pior coisa é ter um cabra com dúvida do seu lado. Quando eu vou, enquanto o cabra tem dúvida, é melhor que ele assista o material gratuito. É melhor que consuma o material gratuito, consuma as redes sociais, até que ele perca totalmente a dúvida. Cara, eu não tenho mais dúvida. Para onde eu olhar, eu vou. Acabou. Mas não, olha para baixo, não vou olhar para baixo. E algo que é muito importante vocês terem em mente aqui, muito, muito, muito importante, se vocês pegarem isso aqui, observe o que está fazendo parte do seu ser e seja sincero aqui agora. A sua tendência hoje é olhar para baixo ou olhar para cima? Você olha para algo. Quando você olha para algo, uma oportunidade, um investimento, qualquer coisa, você automaticamente pensa os motivos pelos quais aquilo vai dar certo e vai expandir, ou automaticamente você pensa os motivos pelo qual aquilo vai dar errado? Sinceridade, responde essa pergunta para mim aí. Responde aí. Sincero, gente.
Isso não é uma pergunta para você responder para mim, é uma pergunta para você responder para você. Para gente, para gente vencer os nossos inimigos, a gente precisa colocar luz neles. Não esconda eles. E aqui a gente não tá para esconder nada, a gente tá para revelar tudo. Quando você vai entrar para algo, ver oportunidade, qualquer coisa, automaticamente você pensa nos motivos pelos quais você vai, aquilo vai, né, te prejudicar, você pensa nos motivos pelos quais aquilo vai dar certo. Se o seu padrão é olhar para baixo, vamos mudar o padrão e olhar para cima, porque aonde sua atenção está, expande. Você pensar pelos motivos qual aquele vai dar certo, o que, que adivinha, o que, que vai acontecer? Você vai expandir as certezas, você vai expandir as coisas dando certo. Se você pensar nos motivos pelo qual aquele dá errado, você vai expandir o errado. O universo ele tem apoio incondicional. O Paulinho ontem ele entregou ouro para você. Quem pegou o Paulinho tava ontem. Paulinho falou assim: caramba, eu falava que ia ser assim era assim. Eu falava que ia ser assado e foi assado. Eu falava que ia ser assim, foi assim. E era tudo eu fazendo aquilo comigo mesmo. Antes ele achava que tinha uma determinada forma de ganhar dinheiro. E eu tô aqui dentro da Lifestyle falando há muitos anos que você pode ganhar dinheiro do jeito que você quiser. Mas você foi olhar para fora, você perdeu tempo, mas faz parte do aprendizado. A gente vai olhar para fora, a gente fica meio perdido. Você foi olhar para fora, foi ver como é que o top um do TikTok estava fazendo, o top 2 aí falar assim: ah, eles ganham dinheiro assim, então tem que ser assim, e aí você se lascou. Se lascou, porque ganhar dinheiro trocando por algo que você não é te machuca, te fere. E aí depois você fala: nossa, não aguento mais abrir o TikTok. É óbvio, você criou uma armadilha para si próprio, fugindo de quem você é. É lógico que você vai criar uma armadilha. Mas são processos de aprendizado, de aprendizagem, que são importantes. E foi magnífico o Paulinho passar por essa jornada, porque hoje, como ele é creator manager, ele já consegue instruir a galera com muito mais eficiência. Fala assim, galera, ó, tem vários jeitos de ganhar dinheiro, não só no TikTok, mas na internet. Estude o cardápio, mas procure um jeito que seja seu e que você tenha prazer e felicidade em fazer aquilo. Porque por você ter prazer e felicidade em fazer daquela forma, entregar o valor seu daquela forma, você vai ficar tão incrível e tão bom. As pessoas certas vão chegar, você vai ganhar cada vez mais dinheiro, você vai levar isso no longo prazo, você vai viciar em fazer porque é muito bom. Ah, não, mas eu tenho que se encaixar. Eu tenho que ser eu. Você tem que ser você. Se tentou se encaixar, pode cair pode cair nessa confusão que vários e vários streamers eles caíram. Não só streamers, isso é no mercado de trabalho em geral, viu, Paulinho? Ó, eu converso com, eu conheço muitos empreendedores. Muitos estão vivendo aquela sensação de entrar em pânico para ir para o trabalho, porque lá eles não estão sendo eles. Eles tentaram se encaixar numa estrutura que não faz parte deles, que não encanta eles, que não desenvolve eles, que não faz eles felizes, e aí eles estão sofrendo. Eu vi, inclusive, tem um podcast recente com o Toguro, muito bom com o Caio Carneiro.
Ó, é, quem participou ontem? Quem tá com um caderno de folha de decisões aí do lado? Maravilha, Laura. Percebo que ainda foco no que vai dar errado. Você não foca mais, acabou aqui, viu? Acabou. Desça, acabou. Acabou que dia? Acabou agora. Vou olhar pra cima. Acabou agora. A partir de agora, eu olho pra cima. Mantrinha, pega o post-it da Mariana e cola aí do lado da câmera. Ah, coloca no computador e na live. A partir de agora eu olho pra cima. Aí você. E aí, galera, isso é impressionante. Essa autoobservação, você perceber a sua reação automática a tudo, você encontra seus padrões. Meu Deus, isso aqui é ouro. Mudou padrão, mudou vida. Porque o que você acredita ser verdade reflete na sua realidade. Mudou padrão, mudou vida. E aí, como que eu descubro meus padrões, Samuel? Ver a reação automática em relação a qualquer coisa. Então, quando eu coloquei um dinheiro, um investimento na frente de vocês, qual foi o padrão? Aí você já senta e se estuda. Caramba, estudando o universo e percebendo o universo, eu descobri uma coisa muito louca. Muito louca. Pode alugar o triplex, um condomínio, Paulinho, hoje? Pode ir? Manda aí. Pode, Victor? João, deixa eu ver quem mais tá aí. Thay, pode alugar um triplex? Adriele, Maria Clara. Pode descer a lenha, gente? Tava demorando. Beleza, deve, pode. Aluga o resort de luxo. Aí, Mai. Esse é o resort de luxo. Com certeza, vamos. Mete marcha. Todo mundo aí, importante que anotem isso aqui. Tudo. Ó, a Mari botou ali. Tudo, tudo não tem sentido. Quem escolhe o sentido é você. Tudo não tem sentido. Quem escolhe o sentido é você. Você faz o que quiser. Se você quiser subir, você sobe. Se você quiser descer, você desce. Tudo mesmo, Samuel, tudo, tudo, tudo. A vida, a vida, o presente da vida é o seguinte: ó, toma o poder e usa o poder do jeito que você quiser. O poder interior. Na vida, nada tem sentido porque Deus ele te deu total condição de escolher o sentido que você quiser dar. Você dá o sentido que você quiser. Hoje eu estava brincando com a Fernanda. Se você pegar um mesmo fato, você pega o mesmo fato, e a gente pode brincar aqui agora, o mesmo fato, e você perguntar qual que é o sentido daquilo para cinco pessoas diferentes,
cada um vai dar um sentido diferente para aquilo. Um vai falar que é ruim, um vai falar que não tá nem aí para aquilo, outro vai falar que é ótimo, outro vai falar que é excelente, outro vai falar que cada um vai falar uma coisa. Ó, se eu ligar lá para minha mãe agora e perguntar para minha mãe assim, eu vim morar em Florianópolis, né? Minha família é lá do interior. Falar assim, mãe, como você vê a minha moradia aqui em Florianópolis? Ela vai contar, ela vai falar o sentido. Aí eu vou ligar pro meu pai e vou falar, pai, como que você vê a minha morada aqui em Florianópolis? Ele vai contar outro sentido. Eu vou pegar as duas histórias, cada um escreveu o que queria. E vai ser histórias completamente diferentes. Se eu perguntar pro meu irmão, vai ser outra história. Se eu perguntar pro meu amigo, vai ser outra história. Se eu perguntar pra minha sogra, vai ser uma história. Se eu perguntar pro meu sogro, vai ser uma história. O que que tá acontecendo ali? Cada um deu o sentido que quis. Inclusive, principalmente baseado nos próprios condicionamentos. Mas agora vocês estão retomando o poder, eu vou dar um sentido. Anotem isso. Tudo que acontece, eu vou dar um sentido construtivo para minha vida. Samuel, então peraí, se eu posso dar um sentido a tudo, então eu posso ganhar tudo? Bem-vindo à alquimia. Eu posso ganhar todos os jogos? Pode. Independente do que aconteça no mundo externo, você pode ganhar, porque você pode escolher olhar aquilo de um ângulo que te beneficie. Gente, vocês estão vendo o quanto isso é poderoso? E o quão a gente tem um poder enorme sobre a vida? Quem conseguiu? Quem alugou um triplex? Quem alugou um jardim? E aí eu quero que você pense assim, cara, se eu tô olhando para baixo é reatividade, sai fora. Assuma o controle e olha para cima. Assuma o controle. Opa! Ó, pera aí, um condicionamento aqui olhando para baixo, sai fora, meu irmão. Vamos olhar para cima. Sai fora, meu irmão. Vamos colar aqui no computador que são os nossos, eu vou dar um nome aqui, mantras do artista ilimitado. Mantras do artista ilimitado. O que que são esses mantras do artista ilimitado? São frases que dão poder para vocês. Poder ilimitado. Hoje eu já falei um mantra poderoso que é bom você colar aí na sua tela, que é eu escolho olhar para cima. Porque se eu olhar para cima eu subo, se eu olhar para baixo eu desço. Então, mas não precisa colocar se eu olhar para cima eu subo, se eu olhar para baixo eu deixo, né? Isso você já sabe. Eu escolho olhar para cima. Exemplo, entrou uma pessoa lá na sua live e falou assim: "Você é feia demais". O que que você vai fazer? Você vai olhar para cima. Mas, olha, me desculpa, mas tem muitas pessoas aqui que me acham bonita. Pode ser que na sua perspectiva, eu acho que a feiura tá dentro de você porque eu sou maravilhosa. Você vai lá e faz a alquimia daquilo. E se eu tiver feio, o que que você acha feio em mim? É meu óculos? Amanhã eu vou pôr uma lente pra você. Ou nem responde. Porque você não precisa nem responder, você precisa só modificar o olhar seu em relação àquilo. E aí você controla a sua vibração. Você controlou a sua vibração, você mexe com sua frequência, você estando sempre numa frequência elevada, sempre coisas boas acontecem à sua volta. E aí você começa numa brincadeira de. Caramba, velho, só acontece coisa boa pra mim. Por que que só acontece coisa boa pra mim? Porque você tá na vibração elevada. E começa a brincar. Você baixou sua vibração por alguma reatividade, alguma conversinha inconsciente que nasce ali da memória através de pensamentos. Aí você baixou sua vibração, você vai ver
Rapaz, mas só tô vendo o BO no espelho. Eu olho no espelho e o pau tá quebrando nesse espelho. Aí você vai lá, vai pro seu cantinho, senta lá na sua sala e fala: Peraí, deixa eu mudar a- as minhas perspectivas em relação a esse algo que me deixou para baixo. Você vai lá e você muda a sua perspectiva, você escolhe olhar aquilo de um ângulo positivo, você subiu sua vibração. Você sai para o mesmo planeta, você sai na mesma realidade, tá todo mundo sorrindo para você, brincando, você ganhando dinheiro, e você fala assim: caramba, o que, que aconteceu? Eu saí para o mesmo lugar, abri a live, agora só tem pessoas maravilhosas aqui na minha live. Vibração, frequência, energia. Então, energia elevada, coisas elevadas acontecem, energia está baixa, coisas baixas acontecem. Ô Samuel, e se eu tiver na energia baixa, como é que eu ganho? Maravilha, estuda a energia baixa. Fala assim, olha rapaz, que interessante essa energia baixa aqui. Essa energia baixa, eu tô vendo aqui os pensamentos que estão passando na minha cabeça, é só merda. Rapaz, agora eu vou ajudar as pessoas. Eu vou inclusive aprender a sair dessa energia baixa para que quando uma pessoa tiver na energia baixa, eu suba a energia dela e eu consiga instruir ela. Samuel, quando você faz que você está na energia baixa, estudo. Vai na realidade, aí você vai fora e você vê o mundo. Olha, rapaz, as coisas não estão favoráveis porque eu não estou favorável. Estão conseguindo pegar, galera? E dinheiro é diferente? Dinheiro é diferente? É a mesma coisa. E ele, no mundo de hoje, ele é um amigão pra gente expandir o bem. Ele é um amigo para você expandir a transformação que você gera na vida das pessoas. Coloca esse mantra aí. Eu ganho o poder de fazer o melhor para mim, para os meus próximos e para a humanidade. Quanto mais dinheiro eu ganho, mais poder eu tenho de fazer o melhor para mim, para minha família e para a humanidade. Quanto mais dinheiro eu faço, mais poder eu tenho de fazer o melhor para mim, para minha família, para meus amigos e para a humanidade. Ó, você tá aqui para não ter nenhum tipo de limitação. Você sabe por que que eu fui ganhar dinheiro? Eu aceitava, não aceitava não ter condições de comprar o que eu queria e fazer o que eu queria e ajudar quem eu precisava ajudar. Não, eu fiquei, falei assim, cara, eu fui num restaurante e eu queria comer um negócio e eu não tinha dinheiro. Falei, última vez, eu vou comer o que eu quero. Como assim? E eu descobri que sabe por que a gente não ganha dinheiro às vezes? Egoísmo. Egoísmo. É, Samuel, você está compartilhando pouco o que você tem. Tá compartilhando pouco. Por que você não está compartilhando os vídeos, está compartilhando as lives? Está compartilhando pouco, está servindo pouco, está dando pouco. Porque dar e receber é uma coisa só. E aí você vai descobrir. A gente descobre na gente mesmo aquele egoísmo. Por que, que eu estou guardando? Por que, que eu estou me diminuindo? Ao invés de ficar diminuindo, vai servir. E com quem que eu tive essa conversa? Paulinho, comigo mesmo. Vai servir, vagabundo. Fui servir todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O que que aconteceu? Tudo que estava no cardápio eu comprava. E nem importava com o valor. Nem importava com o valor. Esse dia eu fiz até um estudo comigo. Eu fiz um estudo comigo que eu fui num restaurante e eu gastei nesse restaurante.
Acho que foi 2.500 reais. E eu gastei 2.500 reais no restaurante. E eu saí de lá e eu tava incomodado por ter gasto aquele dinheiro. Aí sabe o que eu falei? Vai servir mais, malandro. Porque isso não é pra te incomodar, não. Vai servir mais. Isso não é pra te incomodar. Foi uma experiência incrível com minha família, com todo mundo que eu queria. Foi sensacional. Por que que eu tava conflitando por ter gastado 2.500 reais no restaurante? E o que que eu fiz? Eu fui estudar para eu ver onde que eu estava fazendo o quê? Me limitando. Onde eu estava me limitando. E eu saí de lá e eu falei uma coisa. Eu vou de novo num restaurante que eu quero muito conhecer. Vou gastar isso e não vou me importar. Aí eu descobri que eu expandi o meu servir e eu expandi a minha percepção de valor e o meu merecimento. O que a gente gasta com dinheiro, a gente consegue nos estudar bastante, gente. Bastante, bastante, bastante. E eu passei por isso porque eu estava modificando meu termostato financeiro. Eu passei por isso quando eu gastava 300 reais no restaurante. Depois, 300 reais eu não me importava mais, era tranquilo, nem sensação assim, não, gastei pouquinho. 500 reais, passei por 800 reais, passei por 1.000 reais, passei por 1.500 reais. Quando chegou 2.000, me incomodou. Falei, opa, aqui tá minha autoobservação, meu merecimento, meu servir. Vamos olhar. E vocês conseguem subir essas fases e aproveitem para fazer o autoestudo. Vocês conseguiram compreender a essência disso que eu falei aqui? Percebam o- a reação automática de vocês quando vocês vão comprar alguma coisa, vocês vão ter um manual preciso dos seus padrões. Jogar isso tudo para fora para você ter luz e modificá-los. Esses dias entrou uma pessoa elogiando sem parar, percebi que era um teste. Moça que me ajudou perguntou se era para eu bloquear, eu disse que não, enquanto não fosse ofensivo, e a pessoa simplesmente saiu. Outro dia vieram me chamar de desafinada na live. Eu posso ser muitas coisas, mas desafinada eu sei que eu não sou. Aí falei isso na hora. Magnífico. Ou seja, 10 vídeos por dia. Então eu estou servindo pouco demais quando posto um vídeo por dia. Exatamente desse. Uma mulher poderosa igual você, escondidinha, tá compartilhando para o universo, para a humanidade, pouco de você. Gente, eu tô em conflito comigo porque eu acredito que eu tô compartilhando pouco. Quem acha que eu tô compartilhando pouco? Eu tô compartilhando um pouco, eu tô compartilhando um pouco, eu preciso fazer mais. Não, não, não como precisar de fato, mas como dever com a humanidade, como um compromisso com a humanidade, como um presente, como um agradecimento ao que foi me dado. É um dever, não é não é nem um preciso, não, é um dever, meu. Por isso que eu estou fazendo essas aulas aqui para vocês, de forma gratuita, de forma gratuita. Para receber muito menos do que vocês estão recebendo aqui, eu paguei mais de 100 mil reais. Vocês sabiam disso? E eu falei assim, eu vou entregar tudo. Para receber menos do que vocês estão recebendo durante essas aulas do Desafio Impacto Máximo do Artista Ilimitado, menos eu gastei mais de 100 mil reais em um ano. E juntando 3 anos, mais de 300 mil reais. E eu percebi isso, eu falei, caraca,
E aí, Dessa, sobre quantidade de vídeo, galera, lembra também da qualidade da mensagem, do que você está falando, do que você está cantando. Sempre combinando os dois, tá? Qualidade e quantidade. A qualidade tem a ver com o quê, Samuel? Principalmente com a transformação que aquele vídeo gera, que você sabe que vai gerar na vida das pessoas, tá? Então, a mensagem que vai ser compartilhada, não necessariamente a qualidade, a edição, nada disso que eu tô falando, mas diligência na hora que você for fazer um vídeo ali, para pensar também em termos de qualidade. Entrar no mercado em restaurantes sem se preocupar com a conta é uma sensação incrível. É maravilhoso, João. Eu sempre tive medo de me expor, medo do julgamento das pessoas. Vamos lá, Dessa, vamos ajudar aqui vocês, que a gente já está chegando ao fim, que 2 horas eu tenho uma reunião. Você não tem medo do julgamento das pessoas, você tem medo do julgamento seu mesmo, com você mesma, em relação ao que as pessoas vão falar. A gente não tem medo de nada externo. A gente tem medo das reações automáticas que a gente sabe que a gente vai ter à medida que fatos externos acontecem. E aí, inclusive, é um presente. É um presente você se expor, sabe por quê? Porque você vai conseguir identificar a listinha de coisas negativas que você fala para você mesma. Não tem nada a ver com ninguém. Se você achar que tem a ver com o outro, tá olhando errado. Você tem medo em o que você vai pensar e como você vai sentir a partir do que algo que alguém vai falar. E a pessoa tá te dando um presente que ela apontou uma sombra para você curar ela. E aí, por isso que a exposição é magnífica. Quando eu comecei a me expor, eu descobri tudo. Eu falei, caraca, descobri toda a minha listinha, as minhas sombras. E aí foi magnífico, porque imagina, gente, você não ter consciência de algo que está te fazendo mal. Se você não tem consciência, você não consegue mudar, você não consegue modificar aquilo, porque você nem sabe. Agora, eu falo que expor a internet, fazer live, fazer conteúdo é magnífico para o autoestudo. Magnífico. Porque se alguma coisa te irritou, não tem a ver sobre o que a pessoa falou, o que a pessoa fez. Tem a ver sobre uma sombra sua que ela tem que ser jogada. Peraí, o que que eu estou falando comigo mesma que está me gerando essa irritação em relação ao que aconteceu? E aí começa a brincadeira. Você vai colocar no papel, por isso que eu falo que o diário é importante. Eu escrevo muito, escrevo o tempo todo. E eleva, ressignifica, dá uma perspectiva superior àquilo. Vamos fechar um cruzeiro? Vamos. Por exemplo, nós vamos fazer o evento de Réveillon para vocês. E o evento a gente gastou cerca de R$ 500 mil no evento. Olha que maravilha que quem tava lá e falou assim, caraca, graças a Deus, Samuel, que você teve o dinheiro para fazer esse Réveillon. Foi um dia muito especial que você teve o poder de gerar essas experiências pra gente.
Um vozeirão desse. Bora fazer mais, Samu. Pois é, Dri, vou fazer mais. Já tá aqui, ó, no post-it da Mariana. Olhar, olhar para a câmera, aparecer mais, expor mais. A gente tem que se expor mais. E teve algo que eu falei para vocês aí, que eu quero que vocês compartilhem no grupo. Eu quero ver quem tem coragem aqui de fazer isso, Léo. Você também está envolvido. Nós vamos fazer uma brincadeira agora no grupo, que eu vou precisar encerrar a reunião agora, que eu tenho uma reunião 2 horas. Ó, nós vamos montar. Eu quero ver quem tem coragem aí, Léo. Tem coragem? Quem tem coragem? Quem tem coragem? Quem tem coragem? Estou a serviço. Bora, galera. Posso ou vocês não querem? Quero ver quem é corajoso, quem é corajosa aqui e quer ir de fato para o ilimitado. Ah, Samuel, só não me cobra, manda eu mandar Pix, não, Samuel. Só não, tô brincando. Só não manda eu mandar Pix, não. Quer ver se vocês têm coragem mesmo. Cadê, gente? Quem não respondeu aí ainda, responda. Vamos, vamos. Tá. Ó, inclusive eu vou fazer também. Eu vou fazer também. Você vai escrever lá no grupo hoje. Eu vou escrever o que você vai fazer com o que você ouviu aqui hoje. Eu quero em detalhes. A partir do que você ouviu aqui hoje, você vai escrever lá no grupo o que você vai fazer a partir do que você ouviu aqui hoje. A listinha completa. Combinado? Agora. Se já tiver no detalhe, vai botando agora. Fechado? Vamos, vamos? Isso é só para os ilimitados, viu? Os corajosos. Porque tem que ter coragem. Eu descobri que tem que ter coragem para a gente se libertar do limite. Tem que ter coragem. E aí os corajosos vão. Aba a porteira lá, Léo. E vamos ficando por aqui, galera. Gratidão pela gratidão pela presença de vocês. Eu vou aqui. Tamo junto. Espero de coração que essa aula e todas essas aulas elevem a sua Yo vida agradezco todos para los um días patamar muito porque la magnífico abundancia para viene de você, la gratitud. para sua família, Nada para malo os me seus puede pasar amigos, porque soy hija de las pela montañas sua y los arte. ríos. El sol, la luna, y las Gratidão. estrellas. Soy hija Bora del para arte cima. incondicional. Espero hoje Yo me amo, a lista de ações que vocês vão colocar a partir não só dessa aula de hoje, mas do que vocês ouviram essa semana, mas principalmente da aula que vocês ouviram hoje. Tamo junto e até a próxima.